Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar mais uma vez aqui da Bíblia de Estudo Roma e eu trouxe aqui ainda no livro de Marcos, né? Esse será nosso último vídeo dessa série de Marcos e eu trouxe aqui para o capítulo 16 do livro de Marcos porque eu tenho aqui um assunto bem interessante para tratar. Porque eu encontrei uma nota aqui bem interessante no livro, aqui na nota da Bíblia de Estudo Roma, tá? Deixa aqui. A nota, ela diz o seguinte, aqui no capítulo 16, existe uma polêmica, vamos dizer assim, aonde se diz, né, que dos versículos 9 a 20 do capítulo 16 de Marcos, esses versículos eles não existiriam no autógrafo, né, escrito por Marcos, e que foi um acréscimo posterior, feito ali pelos copistas, e é um ensinamento hoje que é muito difundido na academia, principalmente quem segue a linha eclética, né? Ou seja, quem defende o texto crítico, que vai dizer que os melhores manuscritos são os manuscritos mais antigos, que são os egípcios, né? Que ali você tem o Vaticano, Sinaíticos, que são os dois códices principais ali do século IV, e eles são usados ali são defendidos como os melhores manuscritos do Novo Testamento, porque são os mais antigos. Fora eles, é claro que existem outros papiros e tal. Bom, sobre esse assunto aqui, então, eu achei interessante porque a Bíblia de Estudo Roma, da BV Books, ela contém o texto Receptus no Novo Testamento. E aí é o seguinte, a Bíblia King James, de Estudo Roma, da BV Books, ela é uma tradução. Vou mostrar a capa aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Da BV Books. Ok, gente? Por quê? Essa Bíblia, ela é uma tradução em português da King James em inglês. Da King James em inglês. A King James em inglês, 1611. Texto Receptus. Então, a Bíblia em português, ela é essa tradução. Então, o Novo Testamento está baseado também, é claro, no texto Receptus. Beleza? Ok. Por que eu estou falando isso? Porque o texto Receptus, texto grego do Novo Testamento, no capítulo 16 de Marcos, ele vai trazer esses versículos, né, os últimos versículos, e ele vai defender como sendo original. E eu estranhei essas notas na Bíblia de Estudo Roma, por quê? Porque aqui você tem o texto Receptus, né, cara? Então ficou assim um negócio meio atravessado aqui. Mas vamos ver aqui o que é que diz a nota, tá? Então ele traz aqui as notas dos versículos, dos primeiros versículos, notas bem interessantes, como nós já vimos aí nos outros vídeos, né? Mas, quando chega aqui no versículo, ele vai explicar do verso 9 a 20. Primeiro ele traz essa nota aqui, ele vai dizer aqui o seguinte, ó, estes versículos não aparecem nos melhores manuscritos e mais antigos do Evangelho de Marcos. Essa interpolação sobrevive até os dias de hoje, ou seja, esse acréscimo, é a mesma coisa. O Evangelho de Marcos teve 3 finais diferentes, olha só, curto, médio e longo. Esse último perdura até hoje. Não sabemos ao certo o que houve, se foram perdidos ou se Marcos deixou de escrever. Coube aos eruditos bíblicos terminarem, acrescentando os versos 9 a 20. Aí ele, inclusive, ele fala aqui, ó, VBTX, ou seja, a Bíblia Textual, que também é uma Bíblia que foi lançada pela BV Books. Por quê? Porque lá na Bíblia Textual, que é o texto crítico,
ela é baseada nos manuscritos mais antigos, ela não vai trazer os versículos do 9 a 20. E com certeza ela vai ter alguma nota também explicando essa defesa, né, da retirada dessa perícope aí, desses versículos aí. Como eu não tenho ela ainda, né, não posso mostrar aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Aqui no verso 9, ele vai explicar do verso 9, o 10, o 11, do 12 a 13, o 14, ou seja, até o final, tá? Ele vai trazer as explicações aqui, mas ele vai dizer que esses versículos estão baseados nos outros evangelhos, o que vai dar a entender, então, que o copista que acrescentou os versículos, né? Isso na ideia eclética, é claro, ele vai dizer que esse acréscimo ele foi baseado nos outros evangelhos. Então esse copista ele tinha em mãos, ele tinha lá o livro de Lucas, tinha o livro de Mateus, tá? Né? Talvez João também. E aí, em cima dos relatos desses 3 evangelhos, ele montou esses versículos finais do capítulo 16 de Marcos. Por quê? Por que eles dizem isso? Se a gente for ver o versículo 8, eu vou colocar aqui o versículo 8. Versículo 8, ele vai dizer o seguinte, ó. Não, ele vai dizer aqui no 7. Mas ide pelo vosso caminho, contai aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis com ele, como ele vos disse. E saindo elas rapidamente fugiram da sepultura. Olha só, fugiram da sepultura porque elas tremiam e estavam assombradas. E nada disseram a nenhum homem porque tinham medo. Então, segundo os ecléticos, o Evangelho de Marcos, ele termina com a palavra medo. Ou seja, termina no verso 8. E você vai ver que não tem nenhum fundamento. Como é que Marcos, uma pessoa que estava ali, que estava muito envolvida nos primeiros acontecimentos, como é que ele vai deixar o seu evangelho, né? No caso que ele escreveu, ele vai concluir com esse versículo aqui? Não tem lógica nenhuma, não tem lógica nenhuma. Mas os ecléticos dizem que o evangelho termina aqui. É complicado. Eu, por exemplo, eu defendo que os outros versículos eles são originais. Ah, mas aqui vai conter palavras em grego que Marcos ele não usou em nenhum outro capítulo. E daí? Não tem nada a ver. É um relato ímpar. É o relato da ressurreição de Cristo. Como é que ele vai aqui falar disso nos outros capítulos para trás? Não tem fundamento isso. Então, é um estudo interessante aqui que eu achei, que trabalha um pouco de manuscritologia na Bíblia de Estudo Roma. E como eu já falei, até inclusive em outros vídeos, no caso nessa Bíblia, você vai ver muito mais sobre manuscritologia. Inclusive nesse final do capítulo de Marcos, olha só, você vai encontrar também, no caso, alguns versos que são bastante importantes, Cristo falando, ó. E ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E assim vai, né? Então, olha só, como é que esse texto não vai estar nos originais, cara. Então, eu não acredito nessa hipótese, né? Defendida pelo ecletismo. Mas eu assim, respeito, porque são acadêmicos e a gente tem que estudar. A verdade é essa, a gente tem que estudar esses assuntos para poder ter uma posição sobre o mesmo. Então esse era o nosso vídeo de hoje. Deus abençoe sua vida. Compartilhe os nossos vídeos aí, curta e comente, para que mais pessoas, é claro, venham ter acesso aí ao nosso conteúdo. Deus abençoe.